Bem, eu me definiria aqui no Brasil, neste momento, como um paraquedista, porque caí de paraquedas no Brasil. Não era minha intenção estudar no Brasil ou fixar residência no Brasil. Mas as circunstâncias me foram levando a que um bom dia tive de optar por vir ao Rio de Janeiro. Eu tinha casado com uma jovem carioca nos anos 70 e nos conhecimos num congresso de guerrilheiros no Equador. E o DOPS, evidentemente, fichou o nome dela. E, embora tivéssemos fixado residência na Colômbia, depois do casamento, ela foi chamada para prestar depoimento. E a família lhe pediu que, por favor, aparecesse, porque o DOPS andava rondando. Ela veio e eu fiquei muito apreensivo. Vai ter maus bocados nessas entrevistas compulsórias. E então eu tinha de procurar um álibi para estar no Rio de Janeiro acompanhando ela. Não podia vir de cara lavada, porque evidentemente o meu nome já aparecia, deveria aparecer nas memórias dos que buscavam insurgentes. Então eu procurei uma bolsa. Fui na agência de bolsas do governo colombiano para ver que bolsas haveria para o Brasil. Me perguntavam em que área. Não, me diga as que há no Brasil. Aí a mocinha me disse, olha, tem uma bolsa estranha aqui para estudar pensamento brasileiro na PUC do Rio de Janeiro. Falei, é essa. Fiz inscrição, concursei, era uma bolsa para toda a América Latina e ganhei a bolsa. E então caí de paraquedas no Rio de Janeiro para estudar pensamento brasileiro. Eu cheguei numa terça de carnaval e fiquei hospedado num hotelzinho pequeno no centro do Rio de Janeiro, porque no dia seguinte iria na PUC, era a terça de carnaval. E eu, ignorante das coisas carnavalescas, achava que na quarta iria ter a entrevista para o mestrado. Aí cheguei, saí dar uma volta no centro da cidade e caí no Bafo da Onça. E eu me vi de um momento a outro mergulhado numa desfile de gente seminua, tocando tamborim e cantando e muito alegres, todos fantasiados. E o meu pensamento foi, neste país nunca haverá uma revolução, porque o próximo carnaval a dissolve. Esse foi o meu pensamento. Então caí de paraquedas, literalmente. Fui fazer um mestrado, evidentemente na quarta de cinzas não consegui fazer nada, o porteiro da faculdade me falou, olha, na segunda e olhe aí. Mas, enfim, fiz a matrícula e o meu orientador era um antigo militante comunista que tinha largado o comunismo, o professor Antônio Paim. Ele logo viu quem era eu e me obrigou, ele como orientador, a ler coisas que eu nunca tinha lido. Eu queria estudar as origens do pensamento autoritário brasileiro. E ele me falou, vai ter que respirar ácaro, porque isso está em jornais. Eu fui para o Rio Grande do Sul para ver onde nasceu a ideia de ditadura republicana, que foi o fundador da ditadura republicana no Brasil, foi um jornalista e advogado chamado Júlio de Castilhos, que tinha fundado um jornal para difundir as ideias autoritárias. E a minha missão era recuperar a memória de Júlio de Castilhos. Aí terminei fazendo a minha pesquisa para o mestrado e o professor Paim me falou, olha, os mais importantes críticos desse autoritarismo foram os liberais. Então você vai ter que estudar o pensamento deles também. Me obrigou a ler os clássicos do liberalismo. E fui lendo os clássicos do liberalismo, entre eles Tocqueville. Eu estava acostumado à literatura marxista, que só fala em luta de classes, sangue, ditadura, opressão. E comecei a ler Tocqueville e disse, olha, eu procuro que a todas as pessoas tenham conforto. A minha preocupação é garantir para todo mundo a liberdade e o conforto. Foi a primeira vez que encontrei a pregação do conforto como uma das promessas filosóficas. Achei muito original. E fiz o que posteriormente um filósofo francês confessa, Gilles Lipovetsky, ele também leu Tocqueville.
fiz o que Lipovetsky diz. Deixei Marx e adotei Tocqueville. Então virei liberal. E, como liberal, terminei a minha dissertação, voltei para a Colômbia, falei lá com os meus antigos amigos guerrilheiros, falei, o negócio de guerrilha já era, eu mudei a minha cabeça, agora estudei pensamento brasileiro e sou um liberal por opção. Então, se alguém tem dúvida de se é possível uma conversão cultural, pode estar seguro que eu defendo. Há possibilidade de você mudar a cabeça estudando. Sim, eu queria ser padre, porque naquelas famílias tradicionais colombianas, o pai decidia a vocação dos filhos. Então, meu pai, o meu irmão mais velho, vai ser o sucessor da família, então vai ser engenheiro agrônomo. Meu pai era fazendeiro. E o meu segundo irmãozinho lhe coube a vocação sacerdotal. Só que ele morreu criancinha e a vocação do irmãozinho morto recaiu sobre mim. Então eu recebi como herança do meu irmãozinho a vocação sacerdotal. Aí a minha mãe começou a me falar todo dia: meu filho, Deus, por caminhos diferentes o escolheu, você vai ser padre e tal coisa. Cresci com essa ideia, que eu queria ser padre. Bem, aí estudei os cursos correspondentes no seminário menor, filosofia depois, na Universidade dos Jesuítas, na PUC de Bogotá, na Javeriana. E fiz todos os cursos. Cursei 3 anos de teologia, que foi bom, porque me aproveitei para mergulhar nas Sagradas Escrituras, estudei o grego bíblico, as coisas da exegese bíblica. Mas quando já estava recebendo as ordens sagradas, me chegou o momento de receber o subdiaconato. Para receber o subdiaconato, eu precisava assinar uma carta endereçada ao Papa. Eu, fulanos de tal, renuncio ao casamento. E pensei, já é demais, não, peraí, não. Eu gosto de mulher, gostaria de ter família, então não assinei a tal carta. E aí me disseram, então você não vai poder ser padre. Paciência, não? Eu quero me casar. Aí tive de sair do seminário com grande desgosto do meu pai, que já tinha mandado fazer os santinhos da minha ordenação, que seria conferida pelo Papa Paulo VI na sua visita à Colômbia. Então essa foi a minha saída. Saí e, ex-seminarista, ex-padre Gorado, o que fazer? Fui vender livros. Então, na editora Aguilar, saí como vendedor de livros, com o maletinzinho dos livros do último lançamento, que era a coleção Prêmio Nobel. Li todos os livros e não vendi nenhum. Então, tive um fracasso total como vendedor. Vendendo livros, conheci através da bibliotecária de uma faculdade, que essa faculdade precisava de um professor de filosofia. Aí guardei a minha malinha de vendedor com ela e fui falar com o diretor. E aí consegui o meu primeiro emprego como professor de filosofia. Então essa foi a minha origem, a minha entrada no mundo dos vivos trabalhadores. Eu sempre quis ser professor. Quando estava no segundo grau do bacharelado, segundo grau do ensino secundário, li um livrinho intitulado A Arte de Ensinar, de Gilbert Haigett, um pedagogo inglês. E é tão empolgante esse livro que eu terminei dizendo, essa é a minha vocação, eu quero ser professor. E a partir daí, até hoje, sou professor. Você compra a juventude sendo professor. Porque estão esses olhos curiosos, hoje nem tão curiosos, estão todos lendo o celular, mas é um desafio. Cutucá-los para que façam perguntas. Tá? Então, é um desafio. A sala de aula, eu acho que é uma espécie de ringue de boxe em que você rejuvenesce. Bem, eu cursei a filosofia com os padres jesuítas. E na época, para os que queriam ser padres, o ensino da filosofia era todo em latim. Mas me lembro do padre Noriega. Era um professor muito simpático, muito atuante. Era um professor de metafísica.
eu sempre achei maravilhosas as aulas dele, de uma empolgação enorme. Metafísica é para dormir, o sonho dos justos. Ele não, ele acordava as pessoas com entusiasmo. Então, esse entusiasmo do padre Noriega me contaminou. E, posteriormente, no Brasil, o meu grande mestre foi o professor Antônio Paim, que me tirou do marxismo, me obrigou a ler os clássicos liberais em 6 meses. Tive de ler John Locke, Immanuel Kant, David Hume, tive que ler Tocqueville, os pais americanos, aqueles ativistas que escreveram The Federalist, o Federalista, onde está explicada a Constituição de Filadélfia. Então, eu tive grande admiração pelo professor Antônio Paim, pela forma, diríamos, exigente como ele estabelecia uma relação com o aluno. Ele se tornava grande amigo, mas um grande amigo que exigia. Tá? Então, essa exigência e essa disciplina dele. Tive a oportunidade de conhecer o professor Miguel Reale. Não tive aula propriamente com ele, mas o conheci no Instituto Brasileiro de Filosofia. O que sempre me impressionou em Miguel Reale foi o seu entusiasmo como advogado. Ele foi convidado depois, pelo meu intermédio, para dar uma palestra para jovens graduandos de Direito nos anos 80, no Paraná. E ele vendeu a seguinte ideia: olha, vale a pena ser advogado. É uma profissão muito estimulante, muito boa. Ele realmente, o estímulo dele era pelo amor à sua profissão, incluindo aí a profissão de professor de Direito. Não? Quer dizer, ele era um grande advogado, um grande professor de Direito. Então, desses meus antigos mestres, eu peguei essa lição, a lição do amor ao conhecimento e do entusiasmo na disseminação do conhecimento. Eu sempre tive muito presente na minha vida de professor que a função pública é uma coisa importante e que, se você for chamado, você não pode se recusar, tem que dar a sua contribuição. Então, por exemplo, durante a Constituinte, eu fui convidado por um dos partidos que formava parte da base aliada do governo para formar parte dos assessores dos constituintes. Participei da Constituição de 88, da discussão sobre a Constituição de 88, como assessor de um senador, que era o senador José Richa, um dos fundadores do PSDB. Mas sempre achei que essa função pública é uma obrigação de todo cidadão. Nunca quis a função pública como profissão. Só a pedido que eu entrei a participar, fui assessor dele. Depois, o ministro da Educação, mais adiante, me esqueço do nome dele, era de Santa Catarina, Jorge Borghausen. Jorge Borghausen me convidou para prestar uma assessoria no Ministério da Educação. Eu prestei a minha assessoria e depois continuei no meu trabalho. Nunca foi o meu desejo virar funcionário público do governo, não? Mas prestar assessoria, colaborar quando chamado. Então, quando apareceu a possibilidade de eu ser ministro, um grupo de amigos conservadores lá do Paraná me chamou e me convidaram a um jantar. Ei, ministro, então, quem é o ministro? Não, estamos pensando em postular o seu nome como ministro da Educação. E quem que está por trás disso? Quem estava por trás disso era o professor Olavo de Carvalho, que eu tinha conhecido no Rio de Janeiro. Olavo era um grande expositor. Ele tinha uma, diríamos, retórica muito envolvente. E então ele montou vários cursos de filosofia e de história da cultura, era em Betamax, depois passou a ser já online. Então, conheci ele conversou com os alunos dele no Paraná, falou: um possível candidato bom seria o professor Vélez. Aí, através deles, entrei em contato de novo com o Olavo e com o candidato Jair Messias Bolsonaro. Na entrevista para a seleção, eu fui sabatinado na Granja do Torto, uma tarde inteira. A primeira pergunta que me faz Bolsonaro é:
professor, o senhor teria coragem, faca nos dentes, para enfrentar os marxistas da universidade? Falei, professor, candidato, eu que o faço há 30 anos. Se o senhor me der a caneta, faço o serviço. Então, ele me escolheu como ministro da Educação. Cheguei, para mim, o grande problema, sempre constatei isso na universidade, sou professor concursado de universidade pública. Sempre, o grande drama é que as pessoas encaram o serviço público, quando concursados, como uma espécie de sesmaria. Conquistei uma sesmaria para ganhar dinheiro. Tá? O meu primeiro emprego público foi no Paraná, como chefe do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Londrina, que tinha um campo belíssimo. Quando eu cheguei concursado, me elegeram chefe do departamento, e a primeira coisa que fiz foi pegar na Pró-Reitoria de Recursos Humanos os contratos dos professores. Os alunos se queixavam de que os professores só davam aula à noite. Durante o dia ninguém queria dar aula. Então, quem tinha 40 horas, ou botei para dar aula manhã e tarde, ou tarde e noite, e os outros, os de 20 horas, podiam escolher dar em algum desses horários. Bem, houve uma revolta grande dos professores que diziam que eu os estava perseguindo. A coisa foi bater na reitoria. Eu me expliquei perante o reitor, falei, não, estou tentando cumprir o contrato. Então, aí descobri que função pública no Brasil é uma espécie de sesmaria. Você se apropria daquilo para ganhar e não para trabalhar. Então, o grande drama que eu sempre encontrei na universidade pública brasileira é que quem comanda as universidades públicas brasileiras são sindicalistas. É o sindicato. Por quê? Porque quem elege reitores é o sindicato da CUT. Então, se o reitor foi eleito pelos sindicatos, tem que prestar contas aos sindicatos. Então, qual é o drama das universidades federais? Estão todas falidas. Por quê? Porque a conta que a CUT cobra do reitor é alta. Então, não deixam investir naquilo que é necessário. E os sindicatos se prevalecem do seu poder de ter eleito os candidatos para ganhar sem trabalhar. Então, esse é o grande problema da improdutividade das universidades públicas brasileiras é esse. Há professores inteligentes? Há, mas não há meritocracia. Então, o importante era tentar resgatar isso. Aí me diziam, então o senhor vai privatizar as universidades públicas. Eu falei, não, a universidade pública é bem da nação, não se privatiza. Mas precisa ter dedicação, porque essa função pública de professor concursado é para prestar um serviço de primeira qualidade, porque vai em benefício direto da população brasileira. É um serviço democraticamente prestado. Então, a primeira medida que eu anunciei seria a reforma da forma de eleição dos reitores das universidades federais. Como está, não dá. Então, eu adotei o modelo do ITA, que é uma universidade federal extraordinária. Produz aviões, querem mais? É uma universidade federal de grande... Daí surgiu a Embraer. Então, como é eleito o reitor do ITA? No estado de São Paulo abre-se um concurso de currículos. Esse concurso de currículos apresentam a uma comissão gestora desse concurso os currículos. Lá, para uma destas eleições dos últimos anos, se apresentaram 5.000 currículos. A comissão escolheu os 5 melhores. E esses 5 melhores explicam a sua proposta acadêmica para a comunidade acadêmica, professores, alunos, funcionários. Então, quem melhor se sair nessa sabatina com a comunidade acadêmica? Os 3 melhores são apresentados para que a autoridade competente escolha o reitor. Então, essa seria uma forma democrática, realmente escutando a comunidade. Inclusive,
da comissão seletora formam parte também os empresários da região. Por quê? Porque eles são os que vão a pagar o emprego dos que saem dessa instituição. Então, eu queria transformar as universidades públicas em universidades de grande eficiência, como o ITA, mudando os parâmetros de eleição do reitor. Então, teve uma bafafá nada, mas eu reuni lá no MEC, já como ministro, os diretores de todas as universidades federais e dos institutos federais. Falei, olha, eu não gostaria de estar sentado onde os senhores estão, porque o nome de vocês está no Tribunal de Contas da União. E vocês vão ter que prestar contas do dinheiro que receberam para investir. Mas o sindicato já vem com a proposta, tem que fazer isto, porque o senhor foi eleito por nós. Então eu quero libertar vocês dessa chantagem sindical, sem vergonha, para que vocês possam exercer uma gestão acadêmica de qualidade. Bem, não me jogaram do nono andar pela janela, logo não estava tão ruim a minha proposta. Eu concluí achando que, para os próprios diretores das universidades e institutos federais, essa proposta é uma proposta libertadora, porque les permite elaborar um plano de gestão racional, não entregando as decisões a um sindicato, que não tem nada a ver com a vida acadêmica, mas ouvindo a comunidade acadêmica. Então, a minha proposta de reformulação era essa. Com relação ao ensino básico e ao ensino de segundo grau profissionalizante, eu encontrei que há muita centralização. Os recursos estão todos centralizados no MEC. São 210 bi para a educação. E, evidentemente, os corruptos, como moscas, ficam girando ao redor dessa proposta orçamentária. Eu acho que deveria ser descentralizada a gestão dos recursos. Onde? Onde estão os professores e os alunos? Nos estados. Então, esse enorme cabedal de recursos deveria ser distribuído entre os estados da federação, para que as secretarias estaduais intermediem na utilização desses recursos. Ninguém melhor do que a pessoa que mora nos estados para conhecer quais são as necessidades e as prioridades do estado respectivo. Então, deveria haver uma descentralização desses recursos. Essa era a minha proposta. E a outra proposta era a avaliação periódica do desempenho dos professores e funcionários. Tem que ser avaliados. Acontece que isso foi adotado no governo Fernando Henrique, a famosa JED, para avaliar os aumentos salariais. Mas foi deformada, porque o governo Fernando Henrique repassou para os sindicatos a regulamentação da JED. Os sindicatos, que não são bobos, da CUT, deformaram totalmente a prática dessa forma de gestão e ficamos onde estávamos, patinando na ineficiência, na corrupção e na deterioração. Aqui no Rio de Janeiro, eu fico sempre muito triste quando visito o campus da UFRJ, belíssimo campus, tem áreas depredadas totalmente. Áreas onde você não pode entrar porque é assaltado. Áreas onde o equipamento desaparece. Então, isso tem de acabar, não pode ser, porque a universidade é um bem da nação. Quem é o administrador? E sobre ele tem que repousar a responsabilidade. Se o sindicato está fazendo as coisas mal, tira o sindicato do meio. A minha proposta era tirar dos sindicatos a gestão das universidades federais, para que elas realmente correspondam ao que a nação espera delas. Então, a Academia Brasileira de Filosofia chegou em um momento crucial. Porque qual é o problema do Brasil hoje? Falta de diálogo intercultural. Falta de uma abertura que nos possibilite discutir as coisas. Tá? Com essa desgraça que ocorreu no Rio Grande do Sul, a gente vê que a gente que puxa para si as coisas. O prefeito de São Leopoldo andou colocando carimbo em coisas. Isso é ruim. Quer dizer, não precisa carimbar, precisa distribuir e haver atenção às pessoas
necessitadas. Não? Então, eu acho que o papel da academia é esse apaciguamento dos espíritos no Brasil para que todos possamos dialogar em santa paz sobre o nosso futuro e sobre o nosso passado. Não? E eu acho que, historicamente, a Casa de Osório é um ponto de partida interessante, porque aqui é a reconciliação com o nosso passado imperial, com o nosso passado do século XIX e com a nossa república que adotou um viés positivista de caráter autoritário que é necessário ser superado. Não pode ficar numa visão autoritária. A república é res pública, como diziam os romanos, é coisa de todos, não é coisa de alguns. É res pública é coisa de todos, o negócio público. Então, eu acho que nestes momentos de crise republicana, grande valor da academia é sinalizar para o futuro uma proposta integradora e de abertura, sem que haja, diríamos, alfândegas culturais. É necessário que haja uma grande abertura e uma discussão sem tapujos, sem medo, sem a recitação de litanias. Eu me lembro, na minha época de professor universitário na Colômbia, eram os comunistas chineses rezando litanias, repetindo o livrinho vermelho de Mao. Não? Interrompiam aulas, interrompiam assembleias. Hoje temos a mesma coisa aqui no Brasil. Não? É o discurso de ódio, é fake news, todas aquelas coisas. É necessário superar isso. Nós precisaríamos de um diálogo sincero da nossa cultura para nos conhecermos melhor, para darmos cabida a novas vozes. Não? É importante que haja uma escuta de todas as propostas e de todos os brasileiros. E a Academia Brasileira de Filosofia tem um papel importantíssimo a preencher aí, como sinalizando para o futuro uma ideia de confraternização, de amplitude de visão. Então, certamente, o papel do nosso presidente como historiador é de grande valor, porque ele quer resgatar justamente essas raízes que falam para o futuro. Uma academia que funcione no ar não funciona. Não? Os sócios caem de paraquedas, ou caem, não há ninguém funciona. É necessário uma sede. O fato de termos recebido a possibilidade de criar a nossa sede neste espaço público, este é um espaço público, é muito importante, não? É muito importante. Por isso que a parte da historiografia que o professor Edgar tem é de grande valor, porque ela sinaliza que não em vão foi escolhida a Casa de Osório como sede da academia. É um símbolo, é uma história que vem junto com isso. Qual é a história? É Brasil. Não? A Casa de Osório não é casa da direita ou da esquerda, não. É uma casa de Osório, casa da cultura brasileira. Não? Então, é importantíssimo isso. Eu acho que de grande valor é a academia ter encontrado uma sede própria. Funcionava, diríamos, como os filósofos que pregavam tem os famosos filósofos gregos, os filósofos mais populares da Grécia, onde que exerciam a sua pregação? Nos pórticos das casas, pórticos das praças. Então, nós tivemos vários pórticos, que eram faculdades que nos convidavam a fazermos a reunião da academia lá. A Universidade de Santa Úrsula, Universidade de Notre Dame, havia uma faculdade de Notre Dame, nos reunimos lá. Na casa do Marquês de Olinda, que foi da rua Marquês de Olinda, havia uma casa que era a casa sede da academia, mas não era própria, era uma sede emprestada. Então, houve, sim, pórticos nos quais se reuniu a academia. Quando começamos a nos reunir aqui, a sensação era de que, por fim, chegamos à nossa sede própria. A academia tem uma sede aqui, sede enraizada historicamente, sede numa coisa que junta passado e presente, que é de grande valor. Então, eu acho que foi fundamental para a academia, para a consolidação da academia como academia,
ter a sede própria. E essa conquista que está sendo muito valorizada pelo atual presidente com a reconstrução da casa. Não? Essa reconstrução da Casa de Osório é fundamental. Não? Eu acho que a academia precisa de uma sede, é necessário. E isso lhe dá identidade. Uma identidade que está na identidade da história de um prédio que é de todos. Porque esse prédio histórico não pertence a um partido político, não pertence a uma associação, não pertence... Não, é um prédio da nação. Me lembro de figuras que passaram por aqui, não, pela academia, o astrônomo Rogério de Freitas Mourão, um grande estudioso. As conferências dele eram muito valorizadas. O professor Miguel Reale, que na sua época foi o pensador vivo mais importante do Brasil, na área jurídica e na área da filosofia. O professor Antônio Paim, também. Aqui esteve discursando um grande amigo meu, como membro, porque havia a categoria dos membros estrangeiros. Não? O professor José Luis Gómez Martínez pronunciou aqui um belíssimo discurso sobre Simón Bolívar. O José Luis Gómez Martínez é espanhol, radicado nos Estados Unidos, e organizou o projeto Ensaio Hispânico, um projeto para estudar a cultura ibérica, lá na Universidade de Geórgia, nos Estados Unidos. Não? Então, são figuras que marcaram. A professora Ana Maria Mous Rodrigues, uma pessoa de grande valor, que tem dificuldade de se movimentar, mas é uma das nossas ícones. Bem, tem tanta gente, mas a ideia que a gente tem é que estar em casa, na nossa cultura brasileira, na valorização da nossa cultura brasileira. Eu acho que esta Casa de Osório tem esse grande papel simbólico. O Miguel Reale, infelizmente, depois da morte dele, feneceu com ele, morreu com ele, a Revista Brasileira de Filosofia e o Instituto Brasileiro de Filosofia, do qual eu formava parte. Não? E os filhos, a pessoa que se entusiasmou mais pela obra filosófica do pai foi a filha dele, Eve Reale. Mas o filho, Miguel Reale Júnior, eu não encontrei a mesma receptividade para dar continuidade às coisas do pai. Não? Então foi realmente uma pena. As coisas históricas têm começo, meio e fim. Mas eu esperava que o Instituto Brasileiro de Filosofia tivesse uma continuidade. Porque para mim foi a grande luminária de liberdade de pensamento. Que a ideia do professor Miguel Reale era convidar todo mundo, e um pouco tirei dele essa ideia, convidar gente de todos os quadrantes ideológicos para representar o pensamento no Instituto Brasileiro de Filosofia. No Instituto Brasileiro de Filosofia escreviam marxistas, escreviam positivistas, escreviam tradicionalistas. A ideia era a tolerância com as opiniões diferentes e a seriedade da pesquisa no pensamento brasileiro. O professor Miguel Reale conseguiu, com o auxílio da Revista Brasileira de Filosofia, dar voz às várias vozes. Infelizmente, então, o papel da academia é esse, de dar continuidade a esse diálogo que o Instituto tentou fazer e que não foi possível dar continuidade. Não? Me lembro que sempre a esquerda cobrou do professor Miguel Reale, que foi integralista. Tudo bem, mas Dom Helder Câmara foi integralista também, mas não cobravam dele ter sido integralista. De Reale, por quê? Porque ele se apresentou como liberal, a maneira de Tocqueville. Então, dois pesos e duas medidas, não, isso é injusto. A filosofia para que serve? Não serve para nada, porque não tem finalidade utilitária, mas tem um grande valor. Sem ela não podemos viver. Tem o valor que tem o retrato envelhecido, amarelado da nossa mãe que já partiu. Esse tem um grande valor, não comercial, mas de coração, cultural. Então a filosofia é essa grande mãe que
nos lembra o sentido da existência. E essa lembrança nós não podemos esquecer. Porque se perdemos o sentido da existência, perdemos a nossa identidade. Então, a filosofia é esse tipo de reflexão, que por vezes é difícil, por vezes é dura, mas que sempre nos traz ao que nós somos. Nós somos, como dizia o José Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. E se não cuido delas, eu não me salvo. É necessário que cuidemos das nossas circunstâncias. À luz dessa visão de amplitude e de liberdade e de amor ao espírito que a filosofia traz.